engenheiro mecânico de formação e a minha vida profissional praticamente toda foi voltada a máquinas, processos, pessoas, sempre buscando excelência em resultados, né? Dediquei 40 anos trabalhando na Ambev, muito voltada à área de energia e fluidos. Nos 7 últimos anos, através da minha consultoria, eu tenho dedicado muito esforço na obtenção de resultados de alta produtividade, na Embi-Embev, no México, República Dominicana, Colômbia, Peru e também na Kraft Heinz, nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. E agora eu não podia deixar de dizer com muito orgulho que eu estou realizando um sonho. Foi sempre escrever um livro, né, e dedicado àquelas pessoas que querem buscar uma maneira diferente de trabalhar. E eu lembro muito do meu passado, onde eu estava no quebra, conserta, e depois eu vi que existem maneiras melhores de trabalhar através de uma cultura diferente que eu vi do outro lado do mundo. Então são para essas pessoas que eu dedico o meu livro Quebra Zero Motivação 10. Quando a gente compra um equipamento, instala, e esse equipamento começa a gerar produtos dentro do volume de produção previsto, dentro da qualidade prevista, nós podemos chamar que esse é um equipamento de quebra zero. Porque ele não apresentou redução de velocidade da máquina, ele não apresentou produtos não conformes, ele está atendendo todos os requisitos e especificações do processo. Na realidade, o que buscam as empresas? As empresas buscam um lucro para continuarem crescendo e, obviamente, isso daí entra num círculo virtuoso, onde você vai precisar de maior número de pessoas mais qualificadas e especializadas na condução de equipamento, tanto da operação como de manutenção. Para você obter isso, obviamente, você tem que ter equipamento rodando, produzindo. Ele não pode falhar e nem pode gerar produtos não conformes. Então, é uma razão muito simples e óbvia, buscar a quebra zero nos seus equipamentos, no seu processo. Quebra zero e a motivação andam de mãos dadas. Todo o processo ele é constituído basicamente por equipamentos e por pessoas. E a gente não consegue alta performance dos equipamentos se a gente não tiver um time qualificado tanto para operar como para manter. A gente costuma falar no chão de fábrica que as máquinas falham porque os homens falham. Então a gente tem que trabalhar fortemente nas pessoas, gerando pessoas capacitadas, bem treinadas para desenvolver aquilo que eles têm como responsabilidade de execução. É um dos aspectos mais importantes para a motivação das pessoas, porque eles sentem que eles são parte integrante do processo e que eles têm uma possibilidade muito grande de crescimento profissional. É vital a liderança conhecer o seu time. A gente, quando pergunta para as pessoas, você está motivada? A gente não pergunta se ela é motivada, porque motivação, a gente sabe, tem seus altos e baixos. E uma das maiores responsabilidades do gestor é manter a equipe mais motivada possível. Eu sempre contava nas palestras, sempre inventava uma história e contava até para ficar um treinamento bem mais descontraído, né? Eu citava o caso do elevador. Falei que para a gente, como gestores, como supervisores, como liderança, a gente tem que buscar o maior tempo possível que as pessoas estejam motivadas. E para isso, eu comparo com um prédio de 30 andares. Para você motivar uma equipe, você tem que ir degrau a degrau, subindo as escadas, atingir o primeiro andar, segundo até o 30º, atingindo o topo. Porém, se a gente não estabelecer uma rotina, uma gestão, um acompanhamento próximo ao seu time, a gente pode, sem perceber, que essa equipe, essas pessoas começam a ficar desmotivadas. E aí é o contrário, eles não vão subir
degrau por degrau. Eles pegam o elevador do topo até o térreo. É muito rápido. Nos meus 40 anos de chão de fábrica, eu criei uma verdade para mim mesmo. Eu percebi que somente as pessoas motivadas têm um comprometimento com o processo ou com o projeto. Diferentemente, as pessoas desmotivadas, elas têm participação no processo e participação num projeto qualquer. É uma diferença imensa. A solução para a implantação com sucesso da Quebra Zero sempre vai estar na motivação dos seus funcionários em cima da busca de resultado de alta performance. Na realidade, a minha vida profissional, eu considero que houve um divisor de águas e ocorreu em 1994, quando eu fiz um treinamento no Japão. Esse treinamento era um treinamento dedicado ao TPM, manutenção produtiva total, e era um treinamento voltado à formação de instrutores de TPM, onde depois desse curso você poderia praticar e ensinar o TPM nas empresas e divulgar o TPM nas empresas, né? Então, eu vi no Japão coisas que eu não via aqui no Brasil. No início da minha profissão, eu via mais o quebra-conserta. As máquinas quebravam, a gente tinha que ter eficiência no conserto, fazer o mais rápido possível para voltar à produção. Mas a gente não dedicava tanto tempo nas causas da quebra e isso era um ciclo vicioso, porque volta e meia a máquina quebrava outra vez, né? Porque a gente só pensava no efeito, a gente não ia em cima das causas. E no Japão eu vi uma cultura totalmente diferente. A gente perguntava por que essa máquina quebrou. Vamos investir na causa. E outro tema muito interessante foi da participação efetiva dos operadores, tanto na operação da máquina como na manutenção básica dessas máquinas. Os homens de manutenção, na realidade, eles treinavam, eles participavam na formação dos operadores, ajudando na manutenção e na conservação dos equipamentos. Quando voltei para o Brasil, eu comecei a pensar, puxa vida, se eu soubesse disso no começo da minha profissão, muitos dos problemas que eu tinha seriam solucionados, não tinha todo aquele desgaste, a perda de recurso que a gente tinha, né? Porque a gente trabalhava no quebra-conserto, e a partir de então começamos a investir nessa mudança de cultura em cima das pessoas. Isso trouxe resultados incríveis para a gente. E aí eu falei, pô, por que não eu não começar a registrar, né, alguns acontecimentos, algumas experiências importantes que a gente passamos a ter no dia a dia. E acabou resultando no livro depois, que é o Quebra Zero Motivação 10. A maior diferença que eu vi, algumas coisas em máquina, algumas máquinas mais modernas, mas eu percebi que não era por aí. As máquinas eram máquinas, umas mais modernas que outras, mas essa máquina você tem praticamente em prateleira. Você vai comprar uma máquina hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, a máquina praticamente é a mesma, mas lá tinha uma grande diferença, que era justamente na cultura do japonês em relação ao que nós tínhamos aqui na época, né? Hoje no Brasil, felizmente, muitas empresas já têm implementado a cultura da Quebra Zero, a cultura do TPM, e a gente já vê que a gente sente que os resultados das empresas já têm muito resultado de alta performance. Eu me esforcei muito para que esse livro fosse de uma leitura fácil e agradável. Pensei também em todos os níveis hierárquicos de uma organização. Eu tenho certeza que esse livro ele serve tanto para a alta cúpula como para gerência, supervisão, chão de fábrica, onde a gente inclui tanto a operação como a manutenção. Todas as pessoas que se interessam em obter resultados de alta performance, eles podem buscar isso no livro Quebra Zero Motivação 10. Esse é um livro não só de engenharia, né? Como o nome Quebra Zero Motivação 10,
ele pode levar ao leitor, num primeiro momento, pensar que o autor se dedicou a ensinar como apertar os parafusos sob substituição de peças. Mas tem muito mais do que isso. Falo muito sobre relações humanas, como prevenir e eliminar problemas, mostrar tanto para o pessoal da base como para a alta cúpula que é possível buscar a longevidade de equipamentos através de uma equipe muito motivada. Toda empresa, toda organização que tem equipamentos e tem gente, tem pessoas, esse sapato serve para todos esses pés. Na realidade, como eu tinha dito, a gente não trabalha só em cima de máquinas, nós trabalhamos em cima de máquinas e de pessoas. Então toda a organização, tá? Seja ela uma indústria, seja ela um hospital, seja ela um escritório, para todos esses processos, mesmo que atividade diferente, esse livro vai ser muito importante. Ele vai encontrar ensinamentos para melhorar o trabalho em cima de gente, de máquinas e de processos. E, obviamente, isso não é um manual só de procedimento. Isso só vai ser alcançado através de uma mudança cultural. É o homem no comando da máquina, mas num sentido muito amplo. As dificuldades que a gente tem no nível de chão de fábrica praticamente não existe. Isso tem que ser obrigatoriamente uma decisão, uma opção da alta cúpula da empresa, se ela quer investir ou não numa mudança de cultura. Então, no livro, você vai encontrar o caminho para você obter a quebra zero e resultados de alta performance. É isso que a empresa quer? Está decidido, tá? Então, a cúpula tem que responsabilizar com os recursos para que essa mudança de cultura ocorra nos processos industriais. E isso realmente só vai ter um sucesso se, além do recurso que a companhia vai oferecer, houver uma cobrança e uma gestão em cima da implantação desse tipo de alteração, de mudança de cultura. Eu nunca encontrei dificuldade, tá, com a operação e com a manutenção. Talvez alguma coisa em nível de supervisão, da liderança intermediária, mas isso é uma coisa a ser trabalhada. Agora, no chão de fábrica, tanto a operação como os mantenedores, eles têm a cabeça muito livre, né? Porque eles se interessam na busca de resultados, de melhores resultados, de que a máquina deles está operando mais, está quebrando menos, né? Porque isso facilita a vida dessas pessoas também, né? A máquina passa o tempo todo produzindo, ela não está parada, e isso daí é um motivo de satisfação da operação e do homem de manutenção. No treinamento, vamos dividir praticamente em 3 partes. Treinamentos técnicos, eu vou dividir esse treinamento técnico em 2 partes. O teórico em chão de fábrica e o treinamento prático, né, que complementa esse primeiro treinamento. A gente tem que utilizar muito audiovisuais, muitas peças de máquinas, elas em corte para mostrar o funcionamento das peças, como que elas respondem na hora da produção. A gente pode usar também as empresas fornecedoras de equipamento, que são pessoas altamente técnicas e já com todo o material didático para facilitar a transmissão de conhecimento ou aprendizados, né? Agora, tem uma terceira parte que são as palestras e os treinamentos motivacionais. Isso daí é um dos temas mais importantes que eu considero. Por quê? Você tem a possibilidade de reunir em uma primeira fase, somente o grupo de operadores ou o grupo de mantenedores e começar a falar sobre a manutenção autônoma, falar sobre o crescimento profissional
E você vai falar também sobre a participação da liderança. A partir do momento que esse grupo de pessoas ele passa a confiar no coaching, eles começam a abrir o coração e falar sobre passagens que ocorrem no chão de fábrica. Isso não tem preço. Isso para o gestor é muito importante, porque ele pode captar qualquer tipo de atrito que haja entre liderança e liderados, né? E poder trabalhar em cima disso e zerar esse tipo de falha também, né? Não deixa de prejudicar em muito o andamento da implantação de projetos de alteração de cultura e em cima da eficiência de processos. Perfeitamente. Tanto é que eu dediquei um capítulo para falar sobre uma coisa que eu achei importante, fiz questão de detalhar um pouquinho mais, que é uma avaliação de processo, mas de uma maneira muito conceitual, muito teórica, vamos dizer. Porque a gente não tem uma máquina que eu possa ligar na tomada, né, e fazer uma medição assim, olha, o seu processo produtivo, ele está atingir um nível de excelência. Não existe equipamento desse tipo. Então eu criei tipo de um gabarito, um questionário, para que eu pudesse fazer avaliação tópico por tópico. E alguns tópicos desses são voltados justamente à área ambiental e à área de segurança dos trabalhadores. Eu posso te dizer que uma companhia ou uma organização que busca resultados de excelência não pode conceber impactos ambientais, tanto interno à sua organização, como principalmente externo, onde você vai ter em jogo a imagem da sua companhia. Então combina processos de alta performance com impactos ambientais. Não combina processos de alta performance com acidentes de trabalho. Então isso é uma preocupação que tem que surgir desde a cúpula da empresa até o chão de fábrica. Biomassa é um combustível de fonte renovável. A gente utiliza biomassa através de cavacos de madeira, restos de palha de arroz, casca de coco de babaçu, ou seja, é um produto que hoje em dia é tido como combustível, né? E que outrora era lixo, jogava fora e é um tremendo desperdício de energia. Eu vou contar uma historinha bem rápida para você sobre um projeto que nós implantamos no ano de 2002, começo do século, onde eu fiz uma proposta para a companhia de substituir a queima do óleo combustível de origem fóssil pelo um combustível renovável, que é a biomassa. E a gente teve dois impactos muito importantes. O primeiro deles foi ambiental, obviamente, né? Paramos de emitir particulados, fuligem, etc., né? E o segundo também foi um impacto financeiro, porque a biomassa custava 1/4 do preço do óleo combustível. Então isso ajudou muito a companhia na busca do carbono zero, que hoje é que a maior parte das empresas que preocupam com aspectos ambientais vem buscando, né? Que eu acredito muito na combinação de meio ambiente com ganhos financeiros da empresa, porque uma vai alimentar a outra. Todo projeto que busca reduzir o impacto ambiental e redução de custo é a combinação perfeita para você manter essa roda gigante girando e sempre buscar resultados importantes nos aspectos ambientais. Finalizando o nosso bate-papo, eu queria aproveitar o momento, a oportunidade, para convidar todos vocês para o lançamento do meu livro Quebra Zero Motivação 10, que vai ocorrer no dia 30 de março, às 19 horas, na Livraria da Travessa, Shopping Iguatemi, São Paulo. Para mim vai ser um motivo de grande satisfação encontrá-los por lá.